Olá, segunda-feira, 22 de junho. Já estamos no inverno e a gente fala sobre os efeitos das baixas temperaturas na nossa saúde. Vamos conversar com o presidente regional da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o médico Plínio Barros. No frio, casos de infarto aumentam até 30%. Cuidados com os idosos devem ser redobrados nessa época do ano. Moda boa e barata. Blogueiras de Bauru fazem sucesso com o Bazar do Desapego, com roupas seminovas. A gente começa esta edição falando do aumento no preço da tarifa de água em Bauru. Vai ter reajuste sim, mas ainda não se sabe de quanto. O DAI quer um aumento de 57%, já a Prefeitura defende entre 30% e 35%. A reunião que vai decidir esse percentual seria realizada amanhã, mas foi adiada mais uma vez. Agora vai ser na próxima quinta-feira. Nós conversamos hoje cedo com o prefeito Rodrigo Agostinho sobre a proposta do governo de mexer no fundo de tratamento de esgoto para cobrir os prejuízos do DAI. A proposta seria de diminuir o valor que vai para o fundo, porque hoje o DAI tem uma conta vazia e uma conta cheia, né? Então a ideia seria tentar manter um equilíbrio. A conta do fundo hoje tem mais de 100 milhões de reais e a conta do próprio Departamento de Água e Esgoto está praticamente vazia. E é com essa conta que o DAI paga os seus 600 funcionários, compra o cloro para tratar a água, o flúor, paga a conta de energia elétrica que é alta, enfim. Então a ideia seria tentar um equilíbrio mudando os percentuais, diminuindo aquilo que vai para o fundo e aumentando aquilo que vai para o custeio geral do DAI. O inverno começou neste domingo exatamente às 1h38 da tarde. O friozão ainda não chegou, mas a queda de temperatura somada ao tempo seco já afetam a nossa saúde. Além de provocar problemas respiratórios, as mudanças também comprometem o sistema circulatório. Tanto que doenças cardíacas como o infarto aumentam nessa época do ano. Os idosos, hipertensos, diabéticos e pessoas com histórico familiar da doença devem redobrar os cuidados. A minha filha trabalha lá. Abrão levou um susto no último domingo. Ao se sentir mal após o almoço, procurou a unidade de pronto atendimento do bairro onde mora. E o diagnóstico foi um verdadeiro choque. Ele estava sofrendo um infarto. O mecânico foi encaminhado para o hospital estadual, onde passou pelo procedimento de cateterismo. Agora aguarda para fazer uma angioplastia. Hipertenso, diz que o susto vai servir para mudar o modo de vida. A dieta que tem que se fazer é mudança do dia para a noite. A carne gorda, a cervejinha, o cigarro, né? Já é um caso passado, mas aí muda muito a vida da gente. É uma coisa que a gente que acha que está muito bem de saúde, quando vê, acontecem certas coisas que a gente tem que correr atrás. E o mais rápido possível, né? O caso do mecânico só confirma as estatísticas dos órgãos de saúde. Dados do Instituto Nacional de Cardiologia indicam que no inverno os índices de infarto tendem a aumentar em até 30%, principalmente em dias com temperaturas abaixo dos 14 graus. O grupo mais afetado é dos pacientes com idade entre 75 e 84 anos. Isso porque os idosos são mais propensos a desenvolver doenças coronarianas e também mais vulneráveis aos efeitos das baixas temperaturas. Nesta casa de repouso, que atende 22 pessoas com idade avançada, a orientação é manter todas bem agasalhadas. Nossa preocupação maior, com o clima é na parte de arejar mesmo a casa, por mais que esteja frio, deixar as janelas sempre abertas para entrar o ar e assim aquecer na hora do banho. Depois do banho, evitar que eles tenham essa hipotermia que a gente fala, então colocar bastante agasalho, bastante roupa. Tem uns que sentem mais frio, a gente deixa até com a coberta mesmo durante o dia. E o banho de sol de manhã, até às 10 horas, a maioria deles já vão tomando um banho e já vai vindo para o sol para estar aquecendo. Segundo esse cardiologista, gripes e resfriados podem provocar uma sobrecarga no sistema cardiorrespiratório. Ele explica que existe ainda um fenômeno chamado vasoconstrição. Nessa época do ano, com os dias mais frios, os vasos sanguíneos ficam contraídos para evitar a perda de calor excessiva. Essa defesa do organismo, porém, pode acarretar uma sobrecarga no coração.
Durante o frio, existe uma vasoconstrição. Então, o indivíduo às vezes vem com a pressão controlada e na época do frio a gente comete alguns excessos a mais do que o habitual, principalmente na alimentação, e ocorre um desbalanço tanto na glicemia quanto na hipertensão. Outros fatores que colaboram para os problemas cardíacos, segundo o cardiologista, são a ingestão de bebidas alcoólicas e de alimentos mais gordurosos. E, além dos idosos, pessoas hipertensas e diabéticas também são mais suscetíveis a essas doenças. Nessa época do ano, o indivíduo que já tem uma patologia de base, hipertensão, diabetes, já faz um controle regular, o uso de outras medicações causa algumas interações medicamentosas. Essas interações podem ter um desbalanço, por exemplo, no controle da hipertensão, do diabetes, e aí propiciar o aparecimento de mais sintomas. Então, é importante, toda vez que o indivíduo for lançar mão de alguma medicação, orientar e procurar o médico que o acompanha. O bom é que pelo menos esse início do inverno está sendo ameno. A previsão é de que as temperaturas caiam mais pouco e mais para o fim desta semana. Veja os detalhes no boletim do IPMET. Nós estamos com a massa de ar seco atuando sobre o estado de São Paulo, inibindo a formação de chuva na região. Na quarta-feira está previsto uma frente fria passar pelo oceano, próximo ao litoral do estado de São Paulo. Então teremos um aumento da nebulosidade a partir de quarta-feira, mas essas chuvas vão ficar concentradas só na faixa leste do estado. As outras regiões, o tempo permanece seco. Na quarta-feira, com a passagem dessa frente, teremos uma nova queda de temperatura no estado de São Paulo. E aí, em forma generalizada, em todo o estado de São Paulo, vamos ter essa queda de temperatura novamente. Segunda-feira de sol em todo o estado. O tempo continua estável até a chegada da nova frente fria entre quarta e quinta-feira, que deve diminuir as temperaturas e trazer chuvas para o litoral. Para Bauru, não estão previstas chuvas até o fim desta semana, pelo menos. A umidade do ar agora é mediana, de 52%. Praticamente não venta neste momento. Nesta segunda, os termômetros variaram entre 15 e 27 graus. Amanhã, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 26 graus. Apesar da falta de chuvas, foram confirmados hoje mais 227 novos casos de dengue. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, agora a cidade contabiliza 4.767 pessoas infectadas apenas neste ano, com 4 mortes. Hoje, a Divisão de Vigilância Ambiental vistoriou e fez nebulização nos imóveis da Pousada da Esperança 2 e do Núcleo Nova Bauru. A ação busca orientar a população e eliminar os criadouros do mosquito transmissor da doença. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre como prevenir os problemas do sistema circulatório. A gente conversa com o presidente regional da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o médico Plínio Barros. Voltamos já já. Nós falamos aqui no Nesp Notícias que no inverno o diagnóstico de doenças do sistema circulatório aumenta até 30%. Porém, mais importante que redobrar os cuidados agora com o frio é se cuidar sempre para evitar doenças como o infarto. Sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente regional da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o médico Plínio Barros. Ele começa explicando quais são os problemas mais comuns. As doenças do sistema cardiovascular, a gente abrange tanto o sistema cardíaco quanto o sistema neurológico, as doenças cerebrovasculares. Na verdade, as doenças cardiovasculares, elas são doenças das artérias. Então, qualquer órgão pode ser atingido por uma doença aterosclerótica, que é a base da doença cardiovascular, né? Então, a gente tem desde AVC, infarto, até infarto intestinal, infarto de artérias renais, ou seja, obstrução de qualquer vaso que leva sangue a algum órgão. A doença cardiovascular também inclui as doenças da aorta, né, que a gente entra os aneurismas e as dissecções de aorta. Então, a doença cardiovascular é um pool de doenças que são graves, né? Elas têm um desfecho final grave.
A gente sabe que a doença cardiovascular, a doença aterosclerótica, ela é composta de atividade inflamatória, de deposição de colesterol, né? Então, o que acontece? A hipertensão e a diabetes, ela agride a parede interna do vaso, aumentando essa atividade inflamatória dessa parede interna que a gente chama de endotélio, e aí se desencadeia todo o início da aterosclerose, né? Da doença aterosclerótica, que é o pontapé inicial da doença cardiovascular. O que se tem que fazer para reduzir a chance de ter um evento? Controlar muito bem esses fatores, né? Então, manter o diabetes muito bem controlado, manter a hipertensão muito bem controlada, manter o colesterol muito bem controlado. O estresse do dia a dia, ele é maior, as pessoas têm menos tempo de se alimentar de uma forma adequada, as pessoas têm menos tempo de fazer uma atividade física, tanto que a gente vem tendo um aumento importante da obesidade infantil, né? A gente está deixando de levar as nossas crianças para praticar uma atividade física. Hoje a tecnologia acaba ajudando a isso. Hoje uma criança de 5, 6, 8 anos, ela não vai para natação, ela não vai para lugar nenhum na grande maioria das vezes. Ela fica em casa ou no seu tablet, ou no seu videogame, ou no seu computador. Então isso, sem dúvida nenhuma, que a vida moderna está contribuindo para o aumento da incidência da doença cardiovascular, né? Então, a gente tem que voltar lá para trás, incentivar as crianças, porque hoje a gente está tendo hipertensão em jovem mais frequente, a gente está tendo infarto em jovens que a gente fala é abaixo de 40 anos, mais frequente, AVC, acidente vascular cerebral também. Então, nós estamos tendo uma antecipação das complicações da doença aterosclerótica. Isso por quê? Justamente pelos hábitos de vida. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar em prevenção de fatores de risco é primeiro a gente saber se nós temos algum fator de risco. Muitas vezes, alteração de colesterol, alteração de pressão e diabetes leve, elas são assintomáticas, né? Então, depende do quê? De uma avaliação médica ou de um exame laboratorial. Uma história de hábito de vida, o tipo de alimentação, atividade física, quanto faz, como faz, se a atividade física é mais aeróbica, se ela é mais isométrica. Então, eu acho que a gente tem que iniciar uma investigação de presença ou não de fator de risco. Eu acho que qualquer médico pode ajudar, né, nesse pontapé inicial para a gente pensar em começar a prevenir e diagnosticar precocemente pessoas portadoras desses fatores de risco. Sem dúvida nenhuma, existem alguns alimentos que ajudam a reduzir o risco, né? Eu acho prevenir é uma palavra um pouco pesada. Nós sabemos que existem alimentos que aumentam o colesterol bom, isso ajuda a reduzir o risco. Nós sabemos que existem alimentos com baixo teor de colesterol ruim, isso também ajuda a prevenir a doença aterosclerótica, a prevenir ou reduzir o risco, né? Então, sim, existem alimentos que reduzem o risco. Prevenção, eu acho que é uma coisa muito ampla, não existe uma única medida que você vai ajudar a prevenir. Prevenção é um conjunto de ações que vão prevenir a doença. Não existe uma única mudança de hábito que vai prevenir. Um paciente diabético, hipertenso, tabagista, não adianta nada ele para controlar a sua pressão, controlar o seu diabetes e continuar com o tabagismo. Ele vai reduzir o risco? Ele pode até reduzir parcialmente, mas se ele não cessar o tabagismo, não começar a fazer atividade física. Então, eu acho que prevenção é um conjunto de ações. O que hoje é mais barato e acessível para todo mundo? Dieta e atividade física. Essas duas mudanças no estilo de vida, conjuntas, a gente consegue reduzir muito a incidência de doença aterosclerótica, de hipertensão, de diabetes, né, e das complicações da doença aterosclerótica, AVC, infarto e morte decorrente disso.
No próximo bloco, a gente fala de um evento de moda realizado neste domingo em Bauru. 4 blogueiras da cidade venderam roupas de qualidade que já não usam mais no Bazar do Desapego. A mulherada compareceu em peso, claro. É daqui a pouco, voltamos num instante só. O Ministério da Educação divulgou hoje os selecionados na primeira chamada do ProUni. O programa do governo federal concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. O candidato aprovado deve se dirigir à instituição para a qual foi pré-selecionado, levando os documentos que comprovem as informações da inscrição. O estudante precisa verificar na faculdade os horários e o local para fazer essa comprovação. Mais informações no site do ProUni. A gente fala agora de uma ação de blogueiras de moda daqui de Bauru que atraiu a mulherada neste domingo. Elas organizaram o Bazar do Desapego, onde venderam roupas que já não usam mais, peças de qualidade a preço baixo. Nesses tempos de crise, só poderia ter sido mesmo um sucesso. Roupas, bolsas, sapatos e acessórios. Algumas peças nunca foram usadas, outras eram de marcas bastante desejadas. Tudo isso com preços que iam dos R$10 aos R$90. É essa a ideia do Bazar do Desapego. Colocar à venda o que você já não usa mais, mas que ainda tem uma boa qualidade. Esta já é a 3ª edição do Bazar, um evento criado por 2 amigas, a Mayra e a Tamilin, que tinham roupas de mais e espaço de menos no armário. A primeira edição foi em outubro do ano passado e a gente começou com 3 meses de antecedência, na verdade. Foram 21 pessoas vendendo, são todas amigas, né, conhecidas, assim, e cada uma levava as roupas que estavam paradas no guarda-roupa pra gente vender. Aí a gente catalogou tudo e pôs num dia para vender, fez a divulgação, tal, tudo pelo Face. A gente ficou em choque que a primeira edição a gente nunca tinha feito, assim, outro tipo de evento parecido e tinha fila na porta. Desapego das blogueiras foi o tema desta edição. 4 blogueiras de moda da cidade foram convidadas a selecionar e vender dezenas de peças de vestuário. São roupas novas e seminovas, desde aquelas costuradas especialmente para elas, até as desenhadas por estilistas conceituados. Algumas meninas a gente já conhecia, a maioria delas a gente já tinha amizade, encontrava nos eventos de moda, porque a gente é bem ligada a isso, sempre está nos eventos. Então aí a gente foi conversando assim com uma, com outra, o que elas achavam, elas adoraram a ideia de como elas são blogueiras e ganham bastante coisa, são ligadas à moda, sempre tem peças fashionistas, muitas coisas legais, né, de tendência e barato. Às vezes são até roupas novas que ou a pessoa engordou, emagreceu, ou ela não consegue combinar com o resto das coisas que ela tem em casa, e para não ficar uma energia, um dinheiro parado assim no guarda-roupa, a gente põe para vender de volta, né? Que daí não vai ser o mesmo preço que a gente pagou, mas pelo menos não fica uma coisa empacada. A Josemara mantém um blog há 4 anos e foi uma das convidadas. Eu achei muito bacana a ideia, especialmente por pensar nisso da moda sustentável, né, da gente acabar desapegando, né, tirando do nosso guarda-roupa e ajudando as outras pessoas a comprar alguma coisa bacana por um preço melhor, assim. Cerca de 800 peças foram expostas aqui no bazar. O difícil foi escolher as roupas no meio de tanta gente apaixonada por moda. A Paula chegou cedinho para conferir os looks que ela tinha visto pelas redes sociais. Eu acho bastante interessante, ainda mais pelas meninas serem blogueiras, né? Muita gente vê as roupas nos blogs delas e tem vontade, e às vezes o preço das roupas não é tão barato assim. E é uma forma de todo mundo ter acesso a essas peças, e tem peças de todos os tipos, de várias marcas diferentes e por preços muito diferentes. Então acho que é muito legal, especialmente para quem acompanha o blog das meninas, é bem legal assim poder comprar essas peças. E os maridos tiveram que ter um pouquinho de paciência, mas foi tudo por uma boa causa. Porque além de roupas e sapatos baratinhos, as organizadoras promoveram uma ação solidária e sugeriram para que quem fosse entrar no bazar doasse 1 quilo de ração para cachorro ou gato. Toda a ração arrecadada será doada para uma ONG aqui de Bauru. Eu adoro essa parte assim, de animais, eu sempre pego de rua, ajudo, sempre procuro ajudar as ONGs. No primeiro a gente ajudou uma instituição de crianças, né? Então dessa vez a gente decidiu fazer dos pets, até a gente colocou uns cartazinhos de alguns pets para doar, que estão para doação, que estão na minha casa. E é isso, por isso que surgiu a ideia, porque eu adoro mesmo. Quem doou a ração teve direito de participar do sorteio de vários brindes. Parece que ninguém saiu de mãos vazias.
E quem quiser acompanhar as próximas edições do Bazar do Desapego, é só ficar de olho na página do Facebook. E se você se interessou em ajudar a ONG Natura e Vita, pode conferir mais informações no site ou pelo telefone 9162 1194. O Nesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!